I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, eu sou o Helder Rocha, este é mais um vídeo. Meus irmãos, vamos analisar aí dentro da Escritura Sagrada qual é o desejo de Deus, qual é o desejo do nosso Pai Celeste, qual é o desejo do nosso Salvador conosco, qual é o desejo do nosso Criador. Vamos saber aí dentro da Escritura Sagrada, livro de Marcos, capítulo 3 e o verso 31. Marcos 3, verso 31. Vejamos. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. O nosso Salvador estava reunido, levando as boas novas, levando o Evangelho, como de costume ele fazia. E nenhum desses lugares que o nosso Mestre estava levando o Evangelho, os discípulos foram lá chamá-lo. E aí no verso 31 diz: chegaram sua mãe e seus irmãos, a mãe e os irmãos do nosso Mestre, a mãe e os irmãos de Yahushua, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chame ele lá. Verso 32. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, as pessoas que estavam sentadas ao redor do nosso Mestre disseram para ele: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, o nosso Mestre respondeu para eles, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, nosso Mestre disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em outras palavras, qualquer ser humano, qualquer pessoa que fizer a vontade do Pai Celeste, este é da família de Yahushua, esse é da família do nosso Salvador. O nosso Mestre estava reunido ali, levando as boas novas, e os familiares dele chegaram para chamá-lo, não conseguiram chamar porque a multidão era grande. Então, pessoas avisaram a ele: olha, mestre, interromperam ele. Olha, mestre, estão te chamando, sua mãe, seus irmãos. E ele olhou para aquela multidão e falou: olha, os que fazem a vontade do meu Pai, os que obedecem, os que fazem a vontade do Criador, a vontade do Pai Celeste, que é minha família, meus irmãos, é minha mãe. Quem faz a vontade do nosso Pai Celeste, o nosso Criador, que é da família do nosso Salvador. Então, muitos acreditam que fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, é congregar nas igrejas, fazer campanhas, devoluções de dízimos em dinheiro, campanhas, correntes, cultuar semanalmente os templos. Muitos acham que isso é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, meus irmãos? O nosso Mestre disse que o que faz a vontade do Pai que é da família dele, é membro da família dele, faz parte do convívio dele, faz parte dele. E vamos ver qual é a vontade do nosso Pai. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, que são os políticos, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Antes de tudo, meus irmãos, antes de tudo nessa vida, pois temos que fazer orações, intercessões, ações de graças, que são doações, boas ações, em favor de todos, em favor dos políticos, dos reis e de todos os que se acham
investidos de autoridade, para que venhamos viver vida tranquila e mansa, com toda honestidade e respeito, piedade e respeito. Verso 3, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Isto é bom e aceitável diante do nosso Pai, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha o desejo do nosso Pai aí. Olha o desejo de Deus, olha o desejo do Criador. Olha o desejo do nosso Pai Celeste aí, ó. O desejo dele é que todos os homens, todos os humanos, todos, desde o primeiro homem, Adão, até o último a nascer, homens e mulheres. O desejo do nosso Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aí na Escritura Sagrada, João Ferreira de Almeida. 1 Timóteo, capítulo 2. O desejo do nosso Pai Celestial, a vontade do nosso Pai é que todos os seres humanos sejam salvos. Essa é a vontade dele. E quando o nosso mestre estava lá reunido, levando a mensagem, as boas novas, instruindo as pessoas como serem salvas, como andarem retas para no dia do juízo elas serem julgadas e serem salvas, simplesmente ele falou: olha, a minha família, os meus familiares são aqueles que ouvem e fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai, a vontade do Eterno é essa aí, é que todos os homens sejam salvos. Mas muitos não querem ser salvos. Mas como é que o desejo do Pai se cumpra, venha se cumprir nas nossas vidas? Para que todos sejam salvos, é necessário que não venhamos estar no grupo de pessoas que praticam as coisas que estão descritas lá em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21 e o verso 8. Apocalipse 21 e verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos que não acreditam, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, aos feiticeiros, aos idolatras que adoram imagens ou pessoas, ou famosos ou ídolos, e todos os mentirosos, a parte que cabe para esses é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então, o desejo que o nosso Pai tem, a vontade do nosso Pai Celeste, é que todos se salvem. Só que para todos se salvarem, essas pessoas não podem estar incluídas nesse grupo aqui. As pessoas que cometem tais coisas, que estão neste grupo aqui citado em Apocalipse 21 e verso 8, essas pessoas não serão salvas. Mas o desejo do nosso Pai é que todas sejam salvas. Mas sabemos que muitas das pessoas, muitos dos humanos, cometem tais erros que estão descritos aqui. Muitos são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, que cometem feitiços, fazem feitiçarias contra o próximo, para amaldiçoar o próximo, para destruir a vida do próximo. Então sabemos que muitos humanos, milhares de pessoas, cometem tais coisas que está aqui em Apocalipse 21, verso 8. Então, esse grupo de pessoas que cometem tais coisas que aqui está descrito, essas não serão salvas. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, para nós sermos salvos, não devemos estar cometendo atos, ações, atitudes que se encaixam nesse capítulo aqui. Apocalipse 21, verso 8, verso 9, tá aí, ó. Os impuros, feiticeiros, idolatras, mentirosos, assassinos,
todos que se enquadram nesses atos, todos que cometem esses atos, o desejo do nosso Pai é que eles se arrependam e se salvem, mas Ele não interfere no livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas vontades. O desejo do nosso Pai, a vontade do Criador, é que todos sejam salvos. Andam ensinando nas igrejas, nos templos, líderes religiosos, padres, pastores, missionários, homens que se dizem ser de Deus, ensinam para as pessoas que fazer a vontade de Deus é dizimar, é dar quantias grandes em dinheiro, é fazer campanhas, é fazer orações longas, fazer campanhas de todos os dias estarem nos templos. Isso é uma mentira, meus irmãos. A vontade do nosso Pai é que todos os humanos se salvem, mas para que todos se salvem, eles não podem cometer tais coisas que estão em Apocalipse, capítulo 21. Infelizmente, muitos vão se perder, porque muitos vão continuar cometendo tais atos que a gente citou aqui agora em Apocalipse. Então o nosso mestre Yahushua falou, olha, ele olhou para aquela multidão e falou, olha, a minha família, meus familiares, são os que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Criador, para finalizar, a vontade do Pai Celeste, é que nenhum ser humano cometa tais coisas que está aqui em Apocalipse 21, verso 8. A vontade do nosso Pai é que ninguém seja incrédulo, seja impuro, seja assassino, seja mentiroso. Essa é a vontade do nosso eterno Pai Celeste. Que assim todos possam entender a verdade, examinar a Escritura e permanecer tentando ao máximo fazer com que não venhamos se enquadrar em Apocalipse 21, não é verdade? Então, meus irmãos, que todos possam entender a mensagem. Fica aqui mais um vídeo, que todos possam abrir a mente e compartilhar a verdade. Compartilhe os vídeos, não só os vídeos que eu venho postando, mas inúmeros irmãos têm postado vários vídeos aí, que vocês compartilhem, que essa mensagem venha alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu sou o Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades e até o próximo vídeo. I gave you my heart.